Obrigado a todos por acompanharem mais uma divulgação de resultado da Vivara. Estamos muito felizes com mais um trimestre de resultados consistentes, com forte crescimento de receita e expansão da rentabilidade. O terceiro trimestre é sempre um período de muito planejamento para a gente e eu queria dividir com vocês um pouco da nossa preparação para entregar um ano que vai ficar marcado na história da Vivara. Bom, essa foi nossa convenção de vendas. Reunimos mais de 430 pessoas do time de lojas, que são pessoas que cumprem muito bem a missão de fascinar os nossos clientes. Foram 3 dias imersos em treinamento, muito aprendizado e conteúdo. Falamos de produto, de marketing, de gestão, de omnicanalidade. E a energia do time e engajamento foi um termômetro para mostrar o desempenho que a gente espera nesse fim de ano. Alguns aprendizados do ano passado foram fundamentais para que possamos dimensionar a operação desse ano. No saque e logística, antecipamos a contratação de extras e iniciamos os treinamentos para garantir a entrega mais rápida, fluida e sem atritos. Para garantir a fluidez da jornada online, testamos a plataforma com a realização de 2 Special Nights, chegando a operar com recorde de tráfego de 27 mil clientes navegando ao mesmo tempo. Para as lojas, fizemos um plano específico que contempla a contratação de extras, com foco no despacho e atendimento dos pedidos Omni. Essa modalidade ganhou muita relevância desde o ano passado, que representou 20% dos pedidos do Black Friday. Ainda em loja, investimos em projetos digitais que vão melhorar a jornada da vendedora e direcionar os esforços delas para o atendimento ao cliente. Eliminamos a garantia física, ampliamos o checkout móvel para as lojas de grande fluxo e reduzimos as atividades de back-office. O estoque também está muito bem composto, com inúmeros lançamentos tanto da marca Life quanto da marca Vivara e relógios exclusivos dos nossos parceiros Tommy. E o marketing também promete ser bastante direcionado, com uma comunicação muito mais segmentada, campanhas 360 robustas e com muito conteúdo. No geral, o ano de 2023 tem sido marcado por intensas transformações. São inúmeros projetos que fortalecem o nosso negócio. Em agosto, mudamos para a nova fábrica de Life Relógio. Um espaço amplo, com as linhas de produções ganharam maquinários modernos e uma infraestrutura que hoje vai poder nos habilitar para o crescimento nos próximos anos. A parte de obra civil da fábrica de joias foi finalizada e agora estamos preparando para migrar a estrutura ainda esse ano. Para a nova fábrica, temos inúmeros projetos de melhoria, com a transferência de tecnologia para internalizar ainda mais itens da Life. Estamos animados com as oportunidades que a nova planta pode trazer, tanto em qualidade quanto em eficiência dos processos produtivos. Sobre o nosso projeto de ERP, ele segue a todo vapor. Em outubro fizemos a virada da operação de relógios e também o módulo de contas a receber. E agora estamos nos preparando para as próximas etapas. No mais, o resultado do terceiro trimestre só reforça a nossa confiança de que estamos preparados para as oportunidades de seguir ampliando a nossa liderança de mercado. Estamos prontos e no trilho para entregar um ano único e especial. Obrigado a todos pela confiança no nosso trabalho e vamos em frente para ter um fim de ano fantástico. Olá a todos, obrigado mais uma vez por acompanharem aqui a teleconferência dos resultados da Vivara, agora apresentando para vocês detalhes do desempenho financeiro desse terceiro trimestre de 2023. Como de praxe, começando pelos detalhes da expansão que realizamos nesse período, terminamos o trimestre com 372 pontos de venda, são 254 lojas da Vivara, são 98 lojas da Life e 20 quiosques. Abrimos 4 Vivaras, 14 Lifes, totalizando 18 pontos nesses 3 meses. E fechamos 3 pontos de venda, 2 lojas da Vivara e 1 quiosque. No acumulado do ano, abrimos 39 lojas e executamos boa parte do desafio que temos para o ano de abrir mais de 60 lojas no ano de 2023. Passando para o slide seguinte, aqui trago os destaques do resultado financeiro desse trimestre.
né? Mais uma vez trazemos um bom resultado para vocês, porém com suas particularidades, principalmente no que se refere a um ano de mudanças, né? Estamos mudando de fábrica em Manaus, começamos a mudança no mês de julho, né? Passando, né, a operar numa nova localidade com as fábricas de Life e de relógios, e isso traz uma série de reprogramações no nosso negócio. Em primeiro lugar, uma reprogramação de produção, antecipando parte do ano para que a gente possa mudar com conforto, e como falamos desde o início do ano, traz também uma maior concentração de volumes na importação, para que a gente possa também ter tranquilidade nessa mudança e na disponibilidade de produtos para as lojas. Mas continuamos a ter um trimestre com a continuidade dos efeitos que vimos nos 2 primeiros trimestres do ano, né, um crescimento acelerado de 20,7%, registrando 581,2 milhões de receita bruta, excluindo devoluções no período, um crescimento de 16,4% de receita líquida para 457,3 milhões de reais, aqui sim impactados pelos efeitos que eu acabei de mencionar. Deduções de receita crescem 40% nesse período, principalmente pela reclassificação que fizemos do DIFAL e do UEA, dos quais a gente sobe, né, de despesas para deduções em torno de 8,2 milhões de reais nesse período. Ajuste esse que começamos a fazer no segundo trimestre de 23 e não realizamos o ajuste de base no ano de 22. Então isso impacta o crescimento de deduções, espreme o crescimento de receita líquida no período e aí por diante, né, segue impactando o P&L do período até a última linha, né? Outro impacto que temos ali nesta mesma linha de deduções de receita é o impacto do crédito presumido, né, principalmente pela mudança da fábrica, a paralisação da produção e a recalendarização desta produção para que a gente pudesse mudar de localidade. Né, continuamos a produzir, né, em ritmo ligeiramente reduzido no finalzinho do trimestre, né, e com isso o crédito presumido representou no período 7,8% da receita bruta, né, nesse terceiro trimestre de 23, enquanto no ano passado, em outra aceleração de produção, ele representou 10,5% da receita bruta do período. Né. Este impacto e menor representatividade, obviamente, se traduz, né, em menor impacto positivo nos resultados da companhia nesse terceiro trimestre. Seguindo, né, registramos 309 milhões de lucro bruto no período, com crescimento de 15%, né, e pressão de 0,8 ponto percentual de margem para 67,6% de margem bruta no período, um EBITDA de 88,6 milhões de reais, com 19,4% de margem EBITDA e expansão de 1 ponto percentual no período, né, seguindo também a tendência de crescimento acelerado e expansão de margem que pretendemos para todo o ano de 23, né, assim como tivemos já no ano passado. Quando olhamos, né, os resultados acumulados, também seguimos numa boa tendência para a entrega do resultado objetivado para o ano. Acumulamos aqui 1.771 milhões de reais de faturamento no período, com crescimento de quase 20%. Né, pelos mesmos efeitos já mencionados, a receita líquida cresce um pouco menos, de 17,4% aqui no acumulado dos 9 primeiros meses. A gente ainda vê uma evolução da margem bruta de 1,1 ponto percentual nesses 9 primeiros meses. A pressão no lucro líquido, tanto no trimestre como no acumulado do ano, se refere principalmente, né, à alteração de alíquota na exclusão do lucro não realizado nas transações entre a Conip e a Telerina, entre a indústria e o varejo, como já bem explicamos no trimestre anterior, efeito esse que continua ao longo deste ano de 23 até que ele entre em regime para o ano de 24, né, e adiante, dado que realizamos esse ajuste no início de 23, e uma vez completo um ano ele parará de ser um grande ofensor de comparabilidade aqui, ou em termos relativos aos resultados apresentados. Passando para o slide seguinte, aqui trago mais detalhes do crescimento de receita da companhia, né, esses 20,7% foram puxados por um crescimento expressivo de 12,5% do volume de itens vendidos. E aí, olhando por canais, ele foi puxado pelo crescimento tanto de lojas físicas, né, de 16% no período, puxado pela Life, registrando 83,2 milhões de faturamento. O canal digital teve um excelente desempenho aqui no trimestre, acelerando o crescimento em relação ao primeiro semestre
né, desse ano. Canal esse que representou no período 15,1%, né, das receitas totais da companhia, um acréscimo de 3,8 pontos percentuais na representatividade que teve há um ano atrás. Entrando mais em detalhes no slide seguinte, no desempenho das lojas físicas, e começando pelo lado esquerdo, né, com as lojas Vivara, as lojas Vivara registraram quase 400 milhões de reais de faturamento, principalmente puxado pela categoria de joias, que cresceu 9,1% no período. São 254 pontos de venda ao final de setembro, com mais de 23 mil metros quadrados de área de vendas. As lojas Vivara participam, né, com 81,4% das receitas totais de lojas físicas da companhia, tiveram desempenho de 2,8% no same store, e também faremos a composição deste crescimento com todas as alternativas de omnicanalidade, como fizemos ao longo do trimestre passado, para que a gente possa entender perfeitamente o real desempenho dos diferentes canais da companhia, né? E um fator importante que é preciso destacar aqui no período é que a gente teve uma redução da canibalização, como, né, contabilizamos e acompanhamos aqui com vocês, nesse trimestre de 23 em comparação ao trimestre imediatamente anterior. Canibalização aquela que medimos pela representatividade da Life dentro das lojas da Vivara nos shoppings onde abrimos lojas da Life, né? Nesse trimestre tivemos uma perda de participação contra o mesmo período do ano passado de 2,9 pontos percentuais da representatividade da Life dentro das lojas da Vivara, contra 3,5 pontos percentuais de queda, né, no trimestre imediatamente anterior. Então, um sinal super importante para que continuemos acompanhando aqui ao longo dos próximos trimestres na evolução deste número, que deve muito ao impacto da maturação de parte do portfólio da Life, que começa a se adaptar melhor à presença, né, de uma nova loja no mesmo shopping, né? Passando para o lado direito do slide, aqui trazemos mais detalhes sobre, né, o bom desempenho das lojas Life no período, agora com 98 pontos de venda, quase 100 pontos de venda, ainda a serem completados, né, nesse ano. Foram 42 lojas abertas nos últimos 12 meses, né, e agora, com um crescimento de área de vendas de mais de 77%, né, contra o mesmo período do ano passado. Essas lojas estão crescendo muito forte, né, no same store, o crescimento mesma loja ainda registram índices de crescimento na casa de 38,1%. E outro fator importante é que o faturamento das lojas maduras, na medida em que o portfólio matura, continua a crescer, né? No trimestre passado, estávamos aqui com um faturamento de 5,9 milhões de reais por loja madura, né, no período, e aqui neste terceiro trimestre temos faturamento de lojas maduras, são 18 lojas, na casa de 6,2 milhões de reais, e uma evolução importante também de ser acompanhada na medida em que a gente aumentou esse portfólio de lojas bastante nos últimos semestres. Passando para o slide seguinte, aqui trago mais detalhes sobre o excelente desempenho do canal digital. Nesse trimestre, registramos 88 milhões de reais de receita, crescimento esse que vem principalmente por um crescimento de 49% no volume de itens vendidos, né? E com bom desempenho de todas as categorias, mas principalmente de joias e Life, que crescem mais de 60% no período. Como já disse, o canal representou 15,1% do faturamento total da companhia, e esse número foi quase 4 pontos maior do que há exatamente um ano atrás, né? Tivemos um crescimento expressivo de todas as alternativas de omnicanalidade que temos nesse canal digital, com mais de 50% de crescimento no Joias em Ação, né, e 76%, quase 77% de crescimento, né, em todas as iniciativas de venda de omnicanalidade que temos aqui e que obviamente puxam o bom desempenho desse canal. Indo adiante, passando para o slide seguinte, aqui mostro mais detalhes sobre o desenvolvimento do lucro bruto e margem bruta, né, do período e do acumulado do ano. Foram 309 milhões de reais de lucro bruto no período, com 67,6% de margem, uma retração de 0,8 ponto percentual, principalmente pelos efeitos já mencionados, né, os principais
drivers dessa retração são, de fato, as reclassificações contábeis feitas do UEA e do DIFAL, né, na casa de 8,2 milhões de reais transferidos de despesas para deduções da receita, aqui espremendo a nossa rentabilidade bruta, e também das atividades fabris menos intensivas, que resultam numa contabilização menor do crédito presumido no período e que também impactam aqui a rentabilidade da companhia nesse período. Já no acumulado do ano, enxergamos, né, a continuidade da tendência de expansão de rentabilidade nesta linha, né, mas foram 971,7 milhões de reais de lucro bruto, com expansão de 1,1 ponto percentual de margem, ou seja, continuamos super em linha para a entrega de expansão de rentabilidade nessa linha, conforme objetivado já desde o início do ano. E passando, né, mais adiante para o slide seguinte, onde mostra a evolução do EBITDA e do lucro líquido da companhia e suas respectivas margens. Começando pelo lado esquerdo superior, aqui a companhia registrou 88,6 milhões de reais de EBITDA no período, com 19,4% de margem EBITDA. Isso representou, né, um acréscimo de 1,1 ponto percentual, ou seja, né, a melhor diluição operacional das despesas tiveram, ou mais do que offsetaram o impacto negativo na rentabilidade bruta que tivemos nesse período, e continuamos on track para entregarmos novamente um ano de crescimento forte com rentabilização operacional, né, nos 12 meses desse ano. Né. Nos 9 meses, nos coloca numa boa porta de entrada para o grande período de sazonalidade que esperamos, né, para novembro e dezembro, né, e tendência de crescimento essa que vimos, né, neste trimestre ou nesse ano como um todo, que continua ao longo do mês de outubro e esperamos também continuar para os meses que seguirão. Né. Aqui vale ressaltar, né, ajustamos o resultado do período a eventos não recorrentes, né, são eles uma receita, né, de 13,6 milhões de reais de créditos extemporâneos de PIS/COFINS, né, e outras duas despesas, sendo elas 4,1 milhões de reais, né, de um bônus extraordinário na fábrica e 3,4 milhões de reais da rescisão, né, de diretores da companhia. Passando agora para o lado direito do slide, aqui mostra a evolução do lucro líquido da companhia e margem líquida. Né, registramos 76,5 milhões de reais de lucro líquido no período, com 16,7% de margem líquida. Isso representou uma retração de 0,6 ponto percentual contra o mesmo período do ano passado. Esse efeito se dá principalmente, né, pela diferença de alíquotas na exclusão do lucro não realizado entre as companhias né, da indústria e do varejo, como já dito em trimestres anteriores, esse efeito continua aqui a impactar esse terceiro trimestre do ano, e principalmente pelo menor nível de crédito presumido, também como já mencionamos, né, assumindo uma representatividade equivalente ao ano passado do crédito presumido aqui no período, eliminaríamos toda e qualquer pressão na margem líquida da companhia nesse período. No acumulado do ano temos 225,1 milhões de reais de lucro líquido, com 16% de margem líquida, uma retração de 1 ponto percentual, né, pelos mesmos motivos que impactaram esse terceiro trimestre. Passando para o slide seguinte, aqui trago os outros destaques do trimestre, né, o endividamento bruto, que fechou o mês de setembro em 274,4 milhões de reais, com a captação de 50 milhões de reais que fizemos em agosto, né, para complementar os investimentos que faremos ao longo dos próximos trimestres, enquanto nós ainda planejamos o próximo movimento para estruturar melhor esse endividamento da Vivara ao longo dos próximos semestres. Registramos dívida líquida de 67,5 milhões de reais, né, o que nos dá amplo espaço também, né, de alavancagem futura para a companhia, caso necessário. E registramos também no período um consumo operacional de caixa de 13,2 milhões de reais, 45,8% menor em relação ao mesmo período do ano passado, e isso se dá principalmente pela redução de compras, principalmente de metais aqui nesse período,
já mirando, né, uma redução de cobertura que planejamos desenhar daqui até o final do ano, e como já também antecipamos para vocês nos últimos trimestres e desde o começo do ano. Por último, investimos, né, 48,2 milhões de reais nesse terceiro trimestre, totalizando 139, quase 140 milhões de reais de investimentos ao longo do ano de 2023, né, o maior ano de investimentos previstos aqui para a Vivara desde o IPO. De novo, estamos bastante animados com os resultados da companhia até o momento, mas não só isso, muito animados com a grande sazonalidade que está chegando. A Black Friday está aí agora no mês de novembro, né, e o Natal chegando também na sequência em dezembro. E como vocês sabem, né, esses dois eventos fazem a grande alegria aqui da nossa companhia, e não só da companhia e de seus colaboradores, mas também, né, esperançosamente, dos nossos resultados. Obrigado a todos, mais uma vez, continuamos à disposição aqui.